Bom dia, meus irmãos de qualquer parte do Brasil que estiver assistindo meus vídeos. Bom dia você também de outro país que estiver me assistindo, né? Um abração para você, um abraço para todos vocês que estão me assistindo. Meus irmãos, hoje eu quero fazer um agradecimento geral. Eu quero agradecer a todos vocês que assistem meus vídeos. Agradecer porque se não fosse vocês, jamais eu levaria meu trabalho adiante. E graças a Deus eu estou conseguindo alcançar muitas pessoas, estou tendo uma aceitação muito grande do meu trabalho. Isso é graças a vocês, meus irmãos, que estão me apoiando. Então, que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do universo que estiver me assistindo. Que Deus abençoe a vocês. E, meus irmãos, eu gostaria de, hoje, nesse momento, falar sobre uma pessoa. Eu gostaria de falar sobre todos, meus irmãos, mas como já são perto de 800, né, que assistem meus vídeos, então eu não consigo falar o nome de todos, mas de vez em quando eu vou falando em alguns. Tem um irmão que está assistindo os meus vídeos que ele sempre me faz muitos elogios e eu gostaria de mandar um abração apertado para ele. É o Geraldo Pitombo. Geraldo Pitombo. Ô meu irmão Geraldo, um abração para você, meu querido irmão. Ô meu irmão, você é uma pessoa gentil demais. Eu não sei nem como, eu não tenho nem palavras para agradecer o quanto que você é importante no meu trabalho. O irmão Celso Oliveira também. Ô meu irmão Celso Oliveira, você, meu irmão, você também. Todos os irmãos são importantes no meu trabalho. Então eu vou falando o nome de alguns de vez em quando aqui, porque já que eu não posso falar o nome de todos. Mas eu gostaria de pedir a você que dê um joinha para mim, por favor. Continue fazendo isso. Meus irmãos continuem me apoiando. Você que ainda não se inscreveu no meu canal, ô meu irmão, eu já estou chegando nos 800. Logo, logo nós vamos bater os 1000. E com a ajuda de vocês, a gente chega logo, a gente chega rápido. Muito obrigado por esse apoio de vocês. Meu irmão, meus irmãos, meu irmão não, meus irmãos, hoje eu resolvi fazer uma homenagem para uma pessoa muito interessante, uma pessoa que nós devemos tudo a ele. É Nosso Senhor Jesus Cristo. O meu vídeo hoje é uma homenagem ao Nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria até de começar o meu vídeo aqui fazendo uma pergunta para vocês. É possível uma pessoa em sã consciência dizer que não ama Jesus? Uma pessoa em sã consciência dizer que não ama Jesus? Se alguém disser para mim que não ama Jesus, eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Preste atenção. Uma pessoa que deu sua vida para salvar a humanidade, inclusive você não gosta dessa pessoa? Né? Veja, meus irmãos, veja o que o apóstolo João disse a respeito de Jesus. Na sua primeira carta, na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 14, o apóstolo João disse assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Jesus veio ao mundo, veio para salvar o mundo, para salvar todas as pessoas. Portanto, se Jesus não tivesse se oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, nós não tínhamos esperança de vida eterna. Nós estaríamos até hoje como a antiga nação judaica, oferecendo sacrifícios de animais pelos pecados. Mas Jesus se ofereceu como sacrifício único, de uma vez por todas, para que nós não tivéssemos que oferecer mais sacrifício pelos nossos pecados. Hoje, veja o que o apóstolo Paulo disse a respeito de Jesus em Hebreus capítulo 7, versículo 25. Que Jesus hoje vive a interceder por nós. Jesus hoje vive a interceder por nós. É difícil acreditar que existem pessoas que odeiam Jesus
e diz que ama o Pai, né? Como se isso fosse possível. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 23, o próprio Jesus diz: quem me odeia, odeia também o Pai. Quem odeia Jesus, odeia também o Pai. Isso está registrado no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 23. E, novamente, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 23, né? João diz assim, aqui diz assim: todo aquele que odeia o Filho, esse não tem o Pai. Todo aquele que odeia Jesus, não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, igualmente tem o Pai. Portanto, não adianta você ficar aí dizendo Jeová, 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 e não amar a Jesus, não gostar de Jesus. Você está julgando a sua conversa fora. O Pai, Jeová, como vocês dizem, como diz as testemunhas de Jeová, não está nem aí para você se você não amar a Jesus, né? Se você não amar a Jesus. Agora, preste atenção, meus irmãos. Não vai dizer que eu estou julgando. Ah, o Manuel lá tá fazendo julgamento nosso. Não, não sou eu que estou julgando. Não sou eu que estou fazendo julgamento de ninguém. Porque isso não sou eu que estou falando. É a própria Bíblia que diz. Eu estou lendo na Bíblia. É a própria Bíblia que diz que eu estou apenas repetindo as palavras de Jesus e do apóstolo João. Não sou eu que estou dizendo. Não são palavras minhas. Agora, existem aquelas pessoas que dizem que Jesus foi criado, Jesus é um Deus com D minúsculo, e chega até o cúmulo de dizer que Jesus é um anjo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para quem pensa assim. Você acredita? Você não acredita que Jesus é eterno? Você que acha que Jesus foi criado, que Jesus é um Deus com D minúsculo, que Jesus é um anjo, você não acredita que Jesus é eterno? É uma pergunta que eu estou fazendo para você. Então, se você não acredita, vamos ver o que a Bíblia diz em Apocalipse, no capítulo 22, versículos 12 e 13. Preste atenção aqui no que o próprio Jesus diz. Olha aqui. Ó, Jesus disse assim, ó: eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu, Jesus, sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí? E você não acredita que Jesus não teve princípio? Você não acredita que Jesus é eterno? Então veja, vamos ler mais uma vez. Para você que não acredita que Jesus é eterno, vamos ler mais uma vez. Eis que venho sem demora. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu, Jesus, sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Agora, eu gostaria de perguntar a quem é que vem sem demora? É Jesus ou é Jeová? Quem é que vem sem demora? O texto mostra que é Jesus, não mostra? Quem é o primeiro? Quem é o primeiro e o último? O princípio e o fim? Não é Jesus? Como é que Jesus foi criado? Me explica então, como é que Jesus foi criado? Será que o corpo governante das testemunhas de Jeová consegue explicar para a gente como é que Jesus foi criado? Se ele disser para mim que Jesus foi criado, eu vou dizer para ele que então o corpo governante não acredita na Bíblia. Porque, olha aqui, Apocalipse capítulo 22,
versículos 12 e 13. Jesus diz que ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí, como é que fica? Agora, tem um senhor que está sempre comentando no meu canal aqui, chamado Israel Batista, uma testemunha de Jeová, e ele disse para mim que ele é ungido, que ele é ungido e que Deus conta para ele as coisas antes de acontecer. Ele disse até que Deus já contou para ele quando que vai ser o fim. Israel Batista é poderoso. Ele diz que Deus já contou para ele quando é que vai vir o fim. Que ele já sabe, ele já está esperando. Então, senhor Israel Batista, se o senhor estiver me assistindo aí hoje, assistindo meu vídeo aí, explica para mim como é que Jesus foi criado, se a própria Bíblia diz que Jesus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Então explica para mim, senhor Israel Batista, como é que Jesus foi criado, e qualquer um outro que tiver aí, que puder me explicar, poderia colocar os comentários para mim ali, que eu gostaria de saber. Porque a Bíblia diz que não. A menos que o corpo governante saiba mais do que a Bíblia, né? Porque para as testemunhas de Jeová, o corpo governante é mais importante do que a Bíblia. A palavra do corpo governante está acima da Bíblia. Então talvez o corpo governante tenha uma explicação, né? Então tá bom, muito obrigado por vocês assistirem meus vídeos, e que Deus abençoe a todos vocês, e que Deus ilumine a mente de todos, né? Especialmente das testemunhas de Jeová, porque a mente deles está precisando muito de ser iluminada, porque não está muito clara não.